Olha aí, né, pessoal? Parece que aconteceu. Bitcoin acabou, morreu, fim do Bitcoin, perdeu 15% do seu valor desde a sua máxima aí, maior valor nos últimos 2 anos, que veio logo na sequência da aprovação daqueles ETFs por parte da SEC lá dos Estados Unidos e tudo mais. Bitcoin atingiu um topo, um valor muito alto, que há muito tempo não se via, né? Há 2 anos, conforme pontua aqui o site Livecoins, aliás, Infomoney, né? Tem outra notícia do Livecoins para eu falar já já aqui com vocês, mas de forma geral, o valor caiu bastante, 15%, claro, causando o desespero aí da manada, da sardinhada toda do pessoal mão de alface em relação ao Bitcoin. Mas se você obviamente é um hold de Bitcoin, você não está nem um pouco preocupado com isso, né? Pelo contrário, você está analisando a coisa sob o prisma certo. O Bitcoin continua valendo o que ele vale, você continua tendo a mesma quantidade de Bitcoins que você sempre teve, a não ser, é claro, aí sim, pulo para o site da Livecoins aqui, que você tivesse os seus Bitcoins na corretora estatal da Venezuela. E meu amigo, eu já adianto para você, quem tinha Bitcoins nessa corretora mereceu perdê-los aí realmente, né? Então vamos falar sobre esses casos aqui, sobre o Bitcoin em si, sobre a cotação dele, né? Vamos falar um pouquinho dos valores que ele assumiu aí nos últimos dias, né? Se esse movimento todo tem algum sentido ou não. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o que aconteceu? Nos últimos dias aí, digamos de uma semana para cá, umas 2 semanas para cá, o Bitcoin tem subido bastante de valor e muitos atribuem isso aí realmente, né? Vamos colocar o gráfico aqui de um mês, né? Pode ver aqui, então, os últimos 6 meses, ele estava aqui num valor bastante normal aqui, andando de lado na faixa dos 140 mil, de 125 até 145 mil dólares mais ou menos. Só que, de repente, lá para o final de outubro, ele deu uma grande subida e continuou subindo de forma geral. No começo de dezembro, ele subiu bastante também e atingiu a sua máxima agora no comecinho de janeiro, então, né? A gente considerar aqui o gráfico, veremos que ele chegou ao máximo, ao topo aqui, lá por volta do dia 8 de janeiro, estou olhando aqui em reais, é claro, né? Bateu o valor de 228 mil reais. Só que de lá para cá, ele despencou realmente, está perdendo aqui, vamos colocar o gráfico de 5 dias, 8%, né? Mas se a gente considerar a máxima daquele dia lá do dia 8, a gente vai ver que ele perdeu 15% realmente da sua cotação máxima, né? O que está por trás, em primeiro lugar, dessa subida que o Bitcoin teve nos últimos tempos aí e tudo mais, né? Isso aqui é claro que trata-se da questão justamente dessa aprovação das ETFs mesmo. Sempre que tem algum movimento nesse sentido aí, nós vemos o Bitcoin se valorizar bastante em relação às moedas estatais, né? O que acontece é que mais gente, mais investidores passam a desejar entrar nesse negócio aí do Bitcoin, comprar esse ativo e tudo mais. Isso acaba elevando o valor dele porque a oferta, aliás, a demanda sobe. A oferta não tem como ser aumentada, não tem como ser inflacionada, né? Usando o termo específico para as moedas, porque o Bitcoin tem a sua inflação pré-determinada por um cálculo matemático, né? A impressão, digamos assim, né? A criação, mineração, que é o termo efetivo, de novos Bitcoins, segue um ritmo pré-definido e que vai reduzir agora também esse ano, né? Que é um dos pontos também que eleva o valor do Bitcoin. Não sei muito bem por qual motivo, mas eu não sou um grande entusiasta do Bitcoin para sair explicando e dando aula para a galera e tudo mais, né? Tô falando aqui uma análise geral e o ponto da subida realmente do Bitcoin são esses dois fatores, o halving que está chegando por aí e essa aprovação dos ETFs de Bitcoin que estava no radar mesmo aí. O pessoal mais ou menos sabia que a coisa iria acontecer, então já havia toda aquela expectativa que geralmente eleva o preço de qualquer ativo, que é o alvo dessa expectativa toda aí, né? Então chegamos ao valor máximo em muito tempo de Bitcoin, né? Só que logo na sequência tivemos essa caída em poucos dias aqui, 3 dias seguidos de queda aí, desde a sexta-feira passada, dia 12, né? Dia 12, 13 e 14. Isso aí, aliás, 13, 14 e 15, né? A partir do sábado e tudo mais. Só que Bitcoin tem caído, então, com consistência, perdendo o seu valor. Por que que o Bitcoin está caindo, né? Não é nada estrutural, não é nada nos fundamentos do Bitcoin, obviamente, porque nada mudou da semana passada para cá. Isso é mais do que evidente. Estamos falando apenas
de uma correção. Isso sempre acontece em qualquer ativo que se valoriza bastante num curto espaço de tempo. Isso também acontece no sentido contrário. Quando o ativo perde muito do valor dele ali de uma forma muito rápida, geralmente acontece uma correção, até mesmo quando tem algum tipo de problema envolvendo esse ativo aí, né? Agora, no caso do Bitcoin, não tem nenhum problema, não tem nada estrutural, fundamental que explique essa queda, a não ser realmente o pessoal realizando lucros, né? O pessoal ganha muito dinheiro aí com essa subida, uma valorização, um ganho de capital, e se desfaz dos bitcoins, então, para usufruir desse ganho aí em alguma outra moeda, para gastar isso aí, sei lá, comprar, participar de algum negócio com esse lucro, enfim. Ou mesmo para deixar isso guardado para recomprar bitcoins depois numa quantidade maior. Isso aí eu não descarto essa possibilidade. Quem tem sangue frio aí realmente consegue fazer esse negócio e aumentar a sua quantidade de satoshis tranquilamente usando essa estratégia, mas não tem absolutamente nada que explique isso aqui do ponto de vista dos fundamentos. Então, né, qual que é a percepção de uma pessoa que, como eu, acredita no Bitcoin, confia no Bitcoin enquanto uma alternativa ao dinheiro estatal, enquanto uma forma de você fugir do roubo estatal praticado por meio da inflação, por meio de confiscos, por meio de impostos, né? Então, uma pessoa que tem essa visão a respeito do Bitcoin, como que nós encaramos esse cenário aqui? Muita gente, muito entusiasta do Bitcoin, comemora a subida dele, a valorização do Bitcoin, né? Voltando com o gráfico aqui de 6 meses para cá, né? Dá até para puxar um pouco mais o gráfico de um ano aqui, a gente vê que ele saiu, teve praticamente 100% de valorização nesse período, realmente dobrou de valor em moeda estatal, né? Então, muitos entusiastas do Bitcoin aplaudem esse cenário aí e até tratam a coisa como se fosse um ponto positivo do Bitcoin. Mas não é, isso não tem nada a ver com os fundamentos, né, com aquilo que realmente torna o Bitcoin aquilo que ele é. Então, isso aqui, para mim, enquanto um entusiasta do Bitcoin, enquanto alguém que confia no Bitcoin enquanto dinheiro, enquanto moeda, e não enquanto um ativo a ser valorizado para depois ser liquidado, isso aqui para mim é ruim, porque me dá a possibilidade de comprar menos Bitcoins com o dinheiro que eu tenho. Receita Federal? Não que eu tenha, tá? Estou apenas falando de forma hipotética como é que seria usando eu como exemplo, mas eu não tenho bitcoins, não confio em dinheirinho virtual, confio em dinheiro do Estado apenas, tá? Receita Federal. Mas então aqui voltando ao exemplo, à hipótese que eu estou levantando aqui, então uma pessoa, né, digamos assim, que queira aumentar o seu estoque de bitcoins, para ela quanto mais barato estiver, melhor. Uma oportunidade de você comprar e adquirir mais, gastando menos do seu dinheiro estatal ali, que você ganha geralmente com o preço do seu trabalho, né? Então, realmente, para essas pessoas que confiam no Bitcoin dessa forma, né, os melhores cenários são esses de queda aqui, quando a moeda atinge valores mais baixos. E de um ano para cá, realmente deu para surfar bastante nesse cenário. Veja aqui que o Bitcoin está longe de chegar às suas máximas históricas aqui, né, de 340, 350 mil reais, que chegou a bater algum tempo atrás, né? Então, tem muito ainda para subir nessa história aqui. Não sei se vai voltar, talvez volte para esses patamares, né? Mas a verdade é que, de forma geral, o Bitcoin é bastante cíclico. Isso aí quase que não dá para negar, né? Que ele vai, depois que ele sobe, é quase uma certeza que ele vai cair novamente. O quanto que ele vai subir e o quanto que ele vai cair, eu não sei dizer, mas em cenários de muita alta aqui, eu preferiria, né, se eu fosse um investidor, um cara que quer bitcoins mesmo para guardar e tal, acumular bitcoins, eu ia preferir os momentos de queda, ia gostar disso aqui muito mais do que ficar simplesmente comemorando aqui o aumento do meu patrimônio em reais, né, em relação ao Bitcoin e tudo mais, porque para quem não quer se desfazer dos Bitcoins, isso aí não compensa, não vale a pena. Mas isso é para pessoas que sabem cuidar dos seus Bitcoins, fazer a custódia da forma correta, que não se aplica ao caso aqui, né, triste caso de quem deixou dinheiro na corretora estatal ali, de bitcoins da Venezuela, né? Que realmente é uma corretora centralizada, unificada. Eu acho que havia outras corretoras antes, mas aí todos foram consolidados nesse modelo estatal de corretagem de criptomoedas e tudo mais. E o que o governo fez aqui, basicamente, né? Primeiro que as informações estavam congeladas no site aí dessa corretora há muito tempo. Veja que o Bitcoin está aqui na faixa de 28 mil dólares, né? Então, e o Petro aqui
estável, né? Um valor estável, não tem flutuação nenhuma. Esse Petro aqui é a criptomoeda do governo venezuelano. Pois é, quem compra isso aqui merece levar prejuízo realmente, né? E aí o que acontece, né? De acordo aqui com o que foi divulgado recentemente, isso aqui hoje, né? Segunda-feira, inclusive, aí, né? Essa PetroApp aqui, que é a corretora que vendia Bitcoin e outras shitcoins aí nessa história, né? Ela disse o seguinte, que todas as criptomoedas agora que estavam presentes ali nessa corretora vão ser automaticamente convertidas para o Bolívar digital, que é esse Petro PTR aqui. Então, ou seja, quem tinha Bitcoin ali nessa corretora vai ter agora a criptomoeda do governo venezuelano, que vale uma maravilha. Tá todo mundo fazendo fila nas corretoras para comprar essa criptomoeda, né? Então, realmente a pessoa perdeu esse dinheiro, não dá nem para saber se eles vão conseguir tirar isso aí, vender isso dentro da plataforma. Realmente a coisa aqui desandou por completo aqui. Essa criptomoeda chegou a ser valorizada, surgiu lá em 2019, né? Mas a coisa acabou definitivamente, virou pó. Ninguém quer saber dessa criptomoeda, dessa bomba aí, dessa batata quente. Então quem deixou dinheiro nessas corretoras aí, na corretora venezuelana, levou ferro. Mas isso aqui já aconteceu em outros lugares também, até mesmo em corretoras privadas, né, que deram golpes, saíram, sumiram com os fundos, com os recursos das pessoas e tudo mais, né. A grande verdade é o seguinte, se não é você quem faz a custódia dos seus recursos, das suas moedas, elas não pertencem a você. Se você não é o dono das chaves das carteiras, elas não pertencem a você. O que você tem são números mostrados num gráfico, numa tela, num dashboard ali para você. Mas ter as criptomoedas de fato, você não tem. Você depende da confiança daquele gestor das suas criptomoedas ali para você reaver os seus recursos, os seus ativos e confiar na gestão dessas pessoas aqui do governo venezuelano. Realmente, é pedir para perder dinheiro, né? Mas o que você está achando desse movimento do Bitcoin? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.